Olá, saudações! Estamos começando o programa A Estrela de Belém e hoje o assunto é sobre hipnose. Nós temos uma convidada aqui, uma amiga querida, a Jane Margarete. Ela é contactada e hoje ela vai compartilhar conosco um pouco aqui do seu conhecimento. Tudo bem, Jane? Oi, tudo bem, James? É uma satisfação poder estar aqui, né? Poder falar um pouco sobre esse tema tão interessante que é a ufologia, que eu pude ter esse acesso, unir meus conhecimentos, e transmutar tudo isso, né? A minha primeira graduação é psicologia, eu atuei assim muito tempo em empresas, desenvolvendo pessoas, talentos, né, na área de gestão do conhecimento. Conhecimento é algo assim que está sempre comigo. Eu amo fazer isso. Inclusive, eu dou conhecimento ao público geral, participo de comunidades, um instituto que eu vou abrir aí que vai envolver a ufologia também. Logo mais eu trago novidades aí para vocês. Bacana. E envolvendo esses conhecimentos, eu tive muito acesso assim à área de energia. Dentro da psicologia, eu trabalhava com pessoas, mas eu tinha sempre um pé nessa coisa de energia, né? Certo. Então, eu estudei hipnose, constelação familiar, quase todas as PICs aí que tem, né? Que é das práticas integrativas, eu tenho e dou formação, assim como voluntária, como eu falei até, facilitadora. Tem um lado assim espiritual também, que é de família, né? Eu venho de pai e mãe, todos assim com envolvimento na espiritualidade, na sensibilidade, e trabalho mente, corpo e espírito nesse universo todo. E foi daí, né, que eu acabei, como você falou, de contatada, né? É, a minha família é contatada, a minha mãe foi, ela teve um contato bem próximo, assim, de uma nave mesmo perseguir, né? E posteriormente na minha vida, eu envolvida com os temas de energia e espiritualidade, eu também tive acessos a desdobramentos, toda essa parte assim mediúnica também que eu tenho, né, já de família, Certo. mas são coisas assim que eu caminhei em rumos separados, né? O meu lado assim mais da saúde, que é o que eu gosto. Atualmente eu estou concluindo uma graduação em farmácia, além de pós-graduação, mestrado que eu tenho na área de desenvolvimento de pessoas. Certo. E quero compor agora essa gestão de forma mais invasiva. Quero fazer procedimentos, desenvolver remédios, né? Eu tenho uma Bacana. facilidade aí interativa com essa parte criativa. E assim, o meu contato assim na ufologia aconteceu uma vez que eu estava numa viagem com a minha família, eu vi dois OVNIs assim bem próximo, que eu até me assustei, sabe aquela coisa de me belisca, não é possível, né? Então foi a primeira vez, eu fiquei até intrigada, eu falei assim, eu não conheço esses modelos de aviões, como eles se mantêm, né? Eu lembro que tinha um que era triangular, daí eu falei até com uma pessoa que estava comigo, né? E ela falou assim, não, isso aí existe, sim. Então eu fiquei em dúvida, eu comecei a falar o que eu via, e ele falou que ele via e não batia a descrição. É uma coisa que até hoje eu tenho essa dúvida para a gente acompanhar, que eu acho que nem todos veem a mesma coisa que o outro. Né? Tinha 4 pessoas no carro, uma delas não se lembra de nada até hoje, e o outro lembra parcialmente. Ah, não lembro muito bem, sabe? Então parece que tem pessoas que não se lembram, outros quando está vendo
ver o objeto, mas não é igual, né? E assim, eu sempre estou vendo, né? Quando eu olho para o céu, né? Sempre, desde criança eu adorava o céu, né? Eu olhava as estrelas, contava estrelas, né? A minha mãe, inclusive, falava, não conta estrela, que vai nascer verruga, né? Daí eu contava depois, né? Eu sempre gostei de fazer até escondido, mas não perdia o hábito, não. Então, com isso, o que acontece? Você olha, né? Hoje que eu acompanho assim, a ufologia, né? Mais de paixão, né? Eu acompanho vários grupos, tô lendo, todo dia pela manhã eu leio, repasso o que eu leio, né? E, assim, tenho intuições, aprendi também, né, de tanto ver, a me comunicar, né, como me comunicar telepaticamente. Eu diria que hoje muito do trabalho que eu desenvolvo de uma forma assim de doação é do que eu sou intuída, né? E assim promover a cura é uma das coisas que está na minha missão atualmente, né? Dessa forma até telepática aí que eu tenho, né? Alguns podem dizer que é loucura, né? Mas eu, independente de qualquer coisa, eu estou fazendo bem, né? Para as pessoas e isso que é importante, né? O ano passado eu desenvolvi junto com a comunidade um curso de homeopatia, né? Homeopatia São Francisco. Formei mais de 500 homeopatas, isso no mundo todo. Teve Bacana. pessoas da América do Sul, Portugal, África, e todos eles vão ser multiplicadores de cura. Então, eu achei esse trabalho muito alicerçado com os arcturianos, né? Então, esse trabalho que a gente faz, né? Que com o tempo, isso eu comecei em 2017, promovendo esses cursos de cura, e eu nem imaginava que ia ficar o planeta como está hoje, né? O que eu tinha assim, de intuição é que haveria tempos muito difíceis e que as pessoas iam precisar dominar a sua própria medicina, ser mestre de si, né? Então, eu fui levando isso, ensinando até de uma maneira bem tranquila, e hoje eu vejo, né, quando eu ensinei homeopatia, essas pessoas, elas controlaram quadros de Covid, atuaram de forma preventiva também, aumentando a imunidade, que é isso que a homeopatia oferece, e agora eu vou continuar também, né, no próximo semestre, vou estar continuando com outros cursos também de formação. E eu acho que é aí o caminho, né? Mas, assim, dentro da ufologia, o que eu posso estar falando hoje, que eu acho que deve ser bem interessante para as pessoas, é a hipnose, né? Que é uma coisa, uma técnica que eu domino também. Eu faço atendimento hoje, né? Como profissional, psicóloga, e atendo também como terapeuta, dando suporte aí na mente, corpo e espírito. Atendo acupuntura, o que precisar lá, que eu vejo na hora, eu acabo trabalhando, né? E na hipnose, o que é interessante? Tem uma linha da ufologia, assim como tem dentro da medicina também, tem algumas linhas que contradiz a hipnose, né? Pelo fato de ela se envolver com a mente, com essa parte que não é mensurável. Então, a gente tem como casos e estudos científicos de que a hipnose dá resultados. E o interessante da hipnose é que ela caminha nesse universo aí, nesse universo de energia, esse universo quântico. E no que se refere assim ao que é quântico, nós temos o que? O átomo, né? O átomo que
que é tão explorado, né? Aquela camada do átomo que é considerado um vácuo, né? Que está entre o núcleo e os elétrons, né? Então, essa camada de energia que envolve aí o átomo é uma região onde é muito estudado os comportamentos das pessoas, né? A influência que ela tem, esse mundo todo que é conectado aí, que nos aproxima de uma energia maior que nos conecta. A hipnose, ela vai estar trabalhando uma parte do cérebro que é o cérebro reptiliano, vê que até leva o nome, né, do reptiliano, mas é o que é uma área assim mais primitiva, que você não tem domínio, onde estão os instintos, fome, tá aquela energia bruta, tudo que você faz fica lá armazenado. E para se contatar essa área, requer o quê? Requer você ludibriar, seria mais ou menos assim, tem que enganar o cérebro para que se alcance, ele consiga abrir esse conteúdo, tá? Então, a hipnose, ela nem sempre é uma técnica boa, porque se a pessoa fala assim, eu não quero, eu não acredito, então existe o bloqueio desse cérebro, né? Mais reptiliano. E vai depender muito de quem aplica. Então, é uma técnica que, inclusive, o Freud abriu mão, né? E ele caminhou mais para a psicanálise, análise do sonho, análise de alguns atos falhos, né? Do inconsciente. Mas é bem interessante, né? Que é utilizar também na ufologia, né? No espiritismo, eu acho interessante falar de hipnose, porque tem uma técnica chamada apometria, que eles consideram que é de cunho espiritual, mas o início dessa técnica se deu com um farmacêutico, né, que era o doutor Luiz Rodrigues, né? Até colega aí, eu que estou seguindo a área aí de farmácia também. E ele fez todo o trabalho dele nesse parâmetro que eu estou te falando aí, de seguir esse conteúdo, né, energético que está no nosso átomo, nas nossas células e de conexão com o universo. Então, o que eu tirei daí? Tem um curso meu que chama assim, apometria e hipnometria, né? E o pessoal tem bastante curiosidade, alguns terapeutas seguem, alguns ufólogos também fizeram curso agora, né, que eu dei na outra semana, tem uma semana que eu dei esse curso, que é um mecanismo de você acessar esse conteúdo que você não mensura, né, esse registro que fica em você. Então, através tanto da hipnose como, eu diria, da hipnometria, você pode acessar a mente, acessar os conteúdos e colher essas memórias que se passaram ali. É muito interessante, né? Porque a nível consciente, você falando, você não tem nem noção do que o teu cérebro pode ter armazenado. E já fiz hipnose, pessoas, né, que sofreram abduções, já teve pessoas que achavam que era abdução e, na verdade, não era uma memória dela, é um problema que ela tem mesmo consigo mesma. E já teve pessoas teve um que me chamou muita atenção, que nós descobrimos que ele não era humano, ele era um alien mesmo. Porque essa pessoa, eu acho um caso bem interessante de colocar, ela não tinha memória depois dos 7 anos de idade. Então, ela deu como... tinha
sofrido uma queda na piscina e que tinha perdido a memória. Então, ele sofria muito com isso, porque ele não tinha memória dos pais, da infância, nem nada. E foi um caso assim, que me marcou muito, porque quando a gente fez regressão, e várias vezes, ele também parava ali. E ele não conseguia ir para trás. Depois, em uma das sessões, ele se lembrava de um clarão muito grande, ele vindo, né? Eram pessoas diferentes, uma luz enorme, e ele vinha imediatamente. Ele aparecia naquele corpo. Colocou que o que aconteceu? Aquele menino que ele estava, né? Ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente em uma piscina. E provavelmente, ele falou assim que quando ele foi voltando, ele saía do clarão. E ele voltava de dentro da piscina, que me chamou bem a atenção, porque pelas memórias dele, ele tinha entrado naquele corpo, aquele momento, né? Ô, Jane, só um minutinho, deixa eu te interromper, que acho que a internet deu uma lentidão. Quando você falou do clarão, aí a imagem paralisou por uns 10 segundos. Você pode só voltar ao ponto do Olha, clarão. excelente! As duas vezes que você falou no clarão, foi as duas vezes que paralisou. Gente, eles estão comigo. É, Ai, olha, de autorização, hein? Para fazer essa. Então, como que eu faço? Eu volto aí do clarão? só do clarão, foi na hora que você citou o clarão, travou e voltou rapidinho. Tá, Foi da vamos vez que lá. ele viu o clarão. Tá, então, daí ele viu um clarão, né? Que a gente foi voltando passo a passo nas memórias dele de idade. Daí, quando ele chega no momento de 7 anos, que é dali que ele começa a se lembrar. Voltando para trás, ele estava num clarão muito grande. Daí ele me dá a descrição, que é um local de muita luz, ele não via a cara das pessoas e que elas apenas se despediam dele. Falava para ele ir, que era a hora dele ir. E depois desse clarão todo, ele não conseguia mais ter memória, né? Inclusive um colega da ufologia, né? Que eu não posso falar, né? Até por questão. Mas se ele vê esse seu vídeo, é capaz dele lembrar. Então, a gente voltou, e quando volta é o momento que ele está dentro de uma piscina. É o que ele vê. Ele está dentro de uma piscina, mergulhando com muita água, e ele fala que ele volta, né? Ele volta da piscina e daí ele vê pessoas que ele não conhece. Foi um caso de hipnose assim que foi muito interessante, né? Sim. E que ele, a partir depois da hipnose que a gente fez, alguns trabalhos, ele passou a se dedicar mais à ufologia e procurar, né, se desenvolver nisso. Então, é algo bem interessante assim, que você pode conseguir com a hipnose, né? É acessar memórias. Então, através dessas memórias, você vai ressignificando alguns conteúdos, né? Para a pessoa, isso assim, que sofre de algum trauma, que tem alguma fobia, e ela se refaz. Essa é uma técnica, inclusive, que Freud colocava, né? Ele colocava que o grande problema nosso é quando a gente não sabe ou quando a gente retém. A partir do momento que nós colocamos esse conteúdo para fora, ele tem um significado que não vai amedrontar o seu próprio ser. Então você vê, né? Nós criamos nossos próprios demônios, né? Quando trabalho também isso dentro de uma vertente mais espiritual, que é a apometria, a hipnometria, também a gente se depara com conteúdos, né, que são acessados
pura energia. Não sei se fica claro aí como que é a ideia da apometria. Na apometria é o mesmo conteúdo de hipnose, que acho que todos sabem, né? A hipnose é muito trazida aí pela mídia, né? O pessoal, às vezes, programas de humor até traz, né? Aquela situação do divã, né? Os filmes também, mas o fato de trazer para o nível consciente é que torna a pessoa sadia e liberta, que aquela energia se desprende, né? E dentro do espiritismo, quando se trabalha também, que eles dão o nome aí de apometria, hipnometria, também você está trazendo aqueles conteúdos espirituais que estão também nesse universo para fora. Então, no conteúdo de energia, nós temos desde de traumas individuais, situações dolorosas que você reprimiu, que você guardou, contatos, seja contatos com extraterrestres, com amigos espirituais, encarnados, desencarnados. Então, todo o conteúdo de energia que você tem está disponível. E esse acesso tanto pode ser dessa maneira que se acha que é imaginário, né? Mas que, na verdade, com os estudos que teve agora da física quântica, ficou muito mais claro, né? Somente com aquela experiência lá do gato, né? Schrödinger, né? Que nos coloca as possibilidades que existem. Você não pode afirmar, né, que uma coisa é ou não é. Você tem que trabalhar também essas possibilidades, seja com equações, com números, mas já dá para a gente trabalhar isso também. Então, é mais ou menos por aí. Você me pergunta agora, não sei, para mim isso tudo é tão familiar, né? E como eu estou sempre ensinando também para o pessoal, né? A trabalhar a energia, que eu acho muito importante, né? Os Kahunas, as antigas civilizações, você acompanha, até pela arqueologia ou pelo que ficou aí de história que a gente tem acesso, que o conteúdo de energia sempre fez parte da humanidade, né? Mas para se tornar científico, você tem que ter provas, né? Tem que ter provas. Isso faz parte da metodologia científica também, né? Que você tem que ter uma prova, daí se torna ciência. Então, a ufologia também caminha nisso, né? Eu vejo nesse sentido, a gente sempre está buscando essas provas aí. Às vezes encontra as provas, não deixam, né? Se tornar público, fica aquela coisa, mas uma hora a gente chega lá, assim. A física quântica, né, a mecânica quântica, ela fala muito sobre isso, né? E igual você citou Uhum. aí do espiritismo, mas é igual se você for ver a Bíblia também, ela fala sobre as energias, sobre o mundo, né? O mundo atômico, anatômico. Mas assim, é que Jesus ele passou alguns conhecimentos de uma forma mais assim, de uma forma que as pessoas entenderiam, né? A gente vê que Jesus ele tinha dons, né? Que não eram normais assim de um ser humano. As curas que ele fazia, a transmutação toda, né? Isso dentro do Evangelho, né? Embora tenha algumas vertentes que cogitam isso, né? Que falam que Jesus era Constantino, né? Tem uma linha que leva por esse lado também, né? Mas seguindo aí a questão de energia, também, porque nem que ele não tenha sido o Jesus que está lá, ele tenha sido Constantino, nós co-criamos. Se a humanidade co-criou, vai ter sempre o poder que ficou marcado, né? Então é um modelo maravilhoso, né? Jesus. Eu gosto daquele livro lá, Jesus
né? Também, muito bacana, né? Conteúdos, né, que a gente tem que passar no instituto mesmo, que o adolescente a buscar o estudo da ufologia. Sim, sim. Um outro sentido para a vida do jovem. Hoje o jovem só tem o quê? Tem jogos, né? Eu tenho 2 jovens aqui, eles é muito difícil conversar, está lá, né? Joguinho direto, né? Mas com a pandemia agora, né? E você oferecendo esse conteúdo investigativo é maravilhoso, né? Olhar as estrelas, né? Como dizia Stephen Hawking, né? Não olhe para o chão, né? Olhe para o céu, né? Falar, né? Exemplo, né? Inspiração. Então é isso, James. Se vocês quiserem saber alguma coisa, que eu Não, então, ficou bem claro, né? amo Para mim. passar conhecimento, né? Espero que esse conteúdo sirva para vocês, né? E que eu adoro trocar, aprender também, né? Vou acompanhar o seu canal, né? Tá, eu agradeço. E assim, quem quiser conhecer um pouco o conteúdo, eu tenho 2 canais, né? Um é a Jane Margarete Silva, esse tem técnicas integrativas que eu disponibilizei, conhecimento para todos aprenderem. É um canal que nem é monetizado, meus canais eu não monetizo, para não ficar aquela loucura, né? Tem que dar like, tem que trazer mais gente. Não, é canal mesmo para. Mas é claro que não custa nada curtir, né? Tem hora que o pessoal também nem curte, né? O vídeo, então, mas tem conteúdo para aprender lá, né? Isso aí, então, James. Muito obrigada Não, eu que pela agradeço aí, Jana. oportunidade de contatar vocês. Oi? Muito satisfeita de estar com vocês nessa interação. Não, eu que te agradeço aí, você compartilhou Sucesso bastante. para todos. Sim, sim, agradeço de coração. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da live, né, começar, e você tem muitos outros assuntos que você também dá curso, dá aula, a gente fica assuntos para uma próxima live, né? Vamos ver aí, a gente vê, Claro, escolhe um outro tema aí, e aí vou estar fazendo o convite aí, se você aceitar, né, voltar aqui de novo, claro, a sempre gente sim. marca mais para frente aí. Tá bom, Jane? Tá bom. Tá, eu Tá, agradeço aí, gratidão tá? a Obrigado aí para você. você que nos assistiu. E nós vamos encerrando por aqui. E um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós. Até mais.